Louvado seja o nome do Senhor, né? Todo aquele que bate, ele encontra, né? E ele encontra a vida e a vida eterna. Esse é o privilégio que a palavra de Deus concede a cada um de nós, né? Deixa eu aproveitar aqui para enviar um abraço. Aqui tem uma irmã querida nossa, vocês ainda não a conhecem, mas quem sabe um dia ela chega por aqui. Mas é a irmã Ivana, ela é lá de Pontes Lacerda, no Mato Grosso. Ela está nos acompanhando aqui pela internet. A Jocilene ali, que Deus abençoe também. Minha irmã Celiana e os demais, você que está aqui, que Deus continue cuidando da sua vida. Nós entramos em uma trajetória. Eu quero levar você vai acompanhar comigo. Nós estamos aqui no segundo domingo desta série e nós vamos mergulhar e conhecer um pouco mais sobre a experiência de conversão de Saulo, que vai se tornar o apóstolo Paulo, e ele é conhecido como o apóstolo da graça. O apóstolo da graça. Na semana passada nós vimos um pouquinho da história, e eu dizia para vocês ali naquela ocasião que dificilmente alguém queria ter um quadro de Saulo ali na sua casa, um retrato dele, porque ele parecia mais alguém, um terrorista, disposto a matar por causa do cristianismo. Então nós vimos no último estudo um vislumbre sobre quem era esse homem. E é interessante olharmos esta experiência, porque a experiência de conversão tem muito a ver com a maneira com que a pessoa enxerga o cristianismo. Você sabia disso? Às vezes a experiência passada, a nossa experiência vivida, ela nos faz ter uma visão de mundo diferente. Por exemplo, eu até falava ontem lá na igreja do setor caseiro, lá em Campinote, desculpe, ontem eu estava em Campinote, né? No outro sábado eu estava lá com os irmãos do setor caseiro. Mas eu vivi uma experiência de afogamento. Eu era juvenil ali, tinha acho que os meus 10 anos, mais ou menos, e nós num acampamento da igreja, viu, Flávio Gabriel? Eu fui brincar lá e quando eu vi eu pulei num local que os meus pais disseram que não era para pular, e eu acabei sofrendo ali uma situação de afogamento. Fui salvo, graças a Deus, estou aqui para contar a história para vocês, mas ainda hoje, quando a gente vai nesse negócio de brincar com água, eu confesso a vocês que eu tenho um certo receio. Eu vou entrando, na hora que começa a chegar ali na altura da cintura, para mim já deu, né? A gente vai no mar, o Rogério de vez em quando vai também com a família, né? É gostoso aquele negócio lá, mas eu estou indo até onde está chegando a água na cintura. Enquanto eu vejo que tem condições de correr, passou da cintura, para mim já começou a ficar meio arriscado. Mas isso tem a ver com a experiência que eu vivi. Então a experiência, ela molda a nossa vida. E ouvir histórias de conversão, experiência, está no ponto aí, Tiago? Pode abrir para nós então. Ouvir histórias de conversão, experiência de vida, isso é gostoso, faz bem para nós, né? Então nesta noite o nosso tema geral é o maravilhoso poder da graça de Deus. Nós chegamos então ao segundo episódio e hoje nós vamos ver a conversão de Saulo. Como Agostinho chega a dizer, uma vontade rebelde que é rendida a Deus. Eu trouxe aqui um testemunho. Pode passar o próximo aqui, Tiago? Eu acho que vai ter que talvez você clicar dentro aí. Será que se eu der um enter aqui, ele vai? Mas você me dá um clique dentro dele aí para mim. Esse é um testemunho para os meninos que gostam de bola. Você pode com um pouco mais de áudio aí. Também da vida do meu irmão. Foi um momento muito importante para mim, como você falou no início ali, que eu fascina muito, né? Se de repente é um profissional, tu ganha um salário mínimo, daqui a pouco você ganha 20 lá, né? Daqui a pouco você vai para o Flamengo ganhando 100, aí tu fala assim, tô rico, aí você faz um monte de coisa que não deve fazer, e você machuca um montão de gente que não merece. No caso, minha namorada, eu e hoje minha esposa, graças a Deus, para ela como marido, né? Como noivo também. E aí, como noivo até tinha uma oportunidade na época ainda de para mim, foi a última vez que aconteceu isso. Janeiro de 86, eu tinha ficado noivo em dezembro de 85. O meu irmão, ele tinha uma vida muito louca,
alcoólatra, bebia de manhã até a noite, e de repente esse cara chegou em casa totalmente transformado, e falou: eu nunca mais vou beber na minha vida. Eu tenho que conhecer o meu irmão Jaime, hoje é pastor. Eu tinha um irmão também, chamado José, que era das drogas, também caiu das drogas, graças a Deus, né? Tudo através do Xarim, transformou as nossas vidas. E esse cara se transformou num cara, assim, um exemplo para a família. E aí eu comecei a me interessar, falei: o que aconteceu contigo? Ele começou a me explicar, falando de Jesus e tal, e eu falei dos problemas que eu tinha. Cara, eu não consigo ser pior que eu não saio com a minha. E eu queria muito ser fiel, eu não queria ser como papai, que traía a mamãe e tal, aquela coisa toda, mas eu não consigo, não tenho força. E ele começou a orar e pedir a Deus por mim, e me falando: olha, você tem que tomar uma decisão, abre seu coração para Jesus, deixa com que ele realmente seja teu amigo, seja teu Senhor e tal. E foi o que eu fiz. Eu falei: eu não conseguia ter forças, as minhas próprias forças. Eu tentava de todas as formas, eu não conseguia ser fiel. Até o dia que eu falei: Deus me ajuda. Aí dei nele, fiz uma oração com ele, aceitando Jesus como meu amigo, como meu Senhor, meu Salvador. Eu sei que para muita gente parece ser meio loucura, né? Mas é questão de fé. Eu creio muito mesmo em Deus, não tenho de forma nenhuma vergonha, tenho coragem de falar disso, a minha fé. Respeito, quando eu sou treinador, né? Mas não deixo de ser cristão. Eu vivo minha vida de acordo com aquilo que eu aprendi dentro do cristianismo. Procuro tratar os meus atletas com muito respeito, mas ser muito firme, ser muito disciplinado, cobrando dele, mas também sendo muito amigo. Então, aquilo ali mudou a minha vida, porque fez com que eu pudesse concentrar na época na minha noiva, me casasse, tivesse filhos. Hoje eu sou avô também de 2 netinhos. Então, ter uma família estruturada fez toda a diferença na minha vida. Além de naturalmente conhecer a pessoa maravilhosa de Cristo através da Bíblia, pude entender um pouquinho melhor, porque entender que existe um plano específico de Deus para mim, que a Bíblia é realmente algo real, apesar de ter sido escrita num período de mais de 2000 anos, quer dizer, passado, mas foi escrita parte dela no Velho Testamento, escrita até no Antigo Testamento, escrita muitos anos atrás, mais de 2000 anos, mas que é muito atual para a minha vida e para as minhas necessidades, como homem, como profissional, como pai, como marido, como filho, como amigo E avô. Você sofreu preconceito por isso? Sim, até hoje ainda tem. Por exemplo, não vou falar o presidente, mas o presidente falou para mim: mas e aí, como é que é? Você sabe que aqui e tal é diferente, é assim. Eu falei: o que você está querendo dizer, gente? Porque você é cristão, você é evangélico. Eu falei: e aí, você vai me contratar para ser o quê? Não, você vai ser treinador, então. Você vai ter um treinador. E quando eu saí de lá, eu falei para ele: você teve ou não teve um treinador? Pô, não, legal, a gente ficou aquilo que você. Agora, a minha vida como cristão vai respeitá-lo, eu não vou xingar. Aí é uma diferença que eu posso dar uma dura no cara, eu posso chamar atenção, eu posso ser motivador sem precisar xingar. Existem outras palavras. Então eu procuro dar o meu testemunho, por exemplo, para a minha vida. E isso eu tenho certeza que os meus atletas veem em mim, talvez, né, assim, algo que não vem num outro treinador. Ele tem vários grandes treinadores, muito melhores do que eu, mas às vezes a forma de lidar com o atleta, de pensar no homem, de pensar muito, talvez alguns deles não pensem. E eu penso muito, e eu acho que é uma grande vantagem de vida como cristão. Muito bem. Para quem não conhecia, né, o Fábio ficou ali feliz da vida. Esse aqui é o Jorginho. O Jorginho foi campeão do mundo pela seleção brasileira em 1994, um dos grandes laterais da história. E sem sombra de dúvida, Flávio, a maior alegria dele foi terminar a sua carreira no Vasco, né? Apesar de ter começado no Flamengo, mas ele terminou ali no Vasco. Então, eu acho que essa deve ser a grande alegria dele, viu? Mas, assim, brincadeiras à parte, como é interessante como Deus age na vida de uma pessoa. Esse processo de conversão. A Bíblia usa uma palavra, você sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego. A Bíblia tem a palavra metanoia. Nós conhecemos como metamorfose, aquele processo onde você vê às vezes, principalmente nós temos a questão da lagarta, né, onde ela vai ali, passa por todo aquele processo e sai aquela bonita borboleta.
Então, grandes conversões, elas sempre marcaram a história do cristianismo. A história do cristianismo é marcada pela conversão de homens e mulheres, como eu e como você. Eu trouxe aqui a história do Jorginho pelo seu conhecimento, mas aqui, quem sabe, a gente poderia ter um momento aqui de testemunhar, e aqui dentro nós teríamos bonitas histórias de conversão. A história é marcada por estas conversões, e não foi diferente com Saulo, com aquele que nós estudamos a semana passada, que dedicava a sua vida em perseguir aqueles que acreditavam que Cristo era o Filho de Deus. Então a vida dele era perseguir, era assassinar, era matar essas pessoas. Nós temos na história a conversão de Lutero. Lutero, ele passava suas noites em angústia, até que ele encontra um verso na Bíblia escrito por Paulo, e esse verso faz toda a diferença. Esse verso diz o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé. Ele dizia, aquele homem que chegava a passar a noite acordado, ele se deitava para se castigar, se autoflagelar, para se punir pelos seus pecados. Muitas vezes ele ficava nu e se deitava no chão nas noites frias ali, para punição, né, por conta das transgressões ou dos seus pensamentos. Nós temos Agostinho, que também um homem que na história, ele que encontra os escritos de Paulo e ele tem uma conversão extraordinária. C.S. Lewis, o grande ateu, aquele que combatia o cristianismo, e ele foi se aprofundar para conhecer mais sobre o cristianismo, para combater. E num desses momentos, onde ele está se aprofundando no conhecimento para combater o cristianismo, ele se torna um cristão. E ele tem várias epístolas, né, várias cartas, onde ele conta a história da sua conversão. E quantas vidas foram transformadas, quantas vidas foram mudadas através da conversão desse homem. Ele é aquele que chega a dizer o seguinte: existe no coração do ser humano um vazio do tamanho de Deus, e só Deus é capaz de preencher esse vazio. O imperador Constantino, que muda a história da humanidade após a sua conversão, alguns dizem que é uma pseudo-conversão. Eu não quero aqui entrar no mérito, mas a grande verdade é que Constantino muda a história depois que ele aceita o cristianismo. Eu creio que o grande problema ali foi a questão deles terem envolvido igreja e Estado, não tem a ver com a questão da conversão de Constantino. Mas, queridos, Paulo, ele fala um pouco sobre a sua conversão, e ele diz algo extraordinário. Eu quero te levar agora ao escrito de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1 e o verso 13. 1 Timóteo capítulo 1 e o verso 13. Nós vamos encontrar um relato do próprio apóstolo, agora esse Saulo, agora convertido, dizendo como foi a sua experiência de conversão. 1 Timóteo capítulo 1 e o verso 13, ele se refere ao momento do seu encontro com Deus, ao momento da sua transformação, da sua mudança, ali da sua metamorfose. Ele diz o seguinte: a mim que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas agora ele encontra as palavras, ele diz o seguinte: mas eu encontrei misericórdia. Eu encontrei misericórdia. A graça o alcançou, a graça transformou a sua vida. Um autor, ele diz o seguinte, que a conversão de uma alma é um milagre de um momento, mas a fabricação de um santo é a tarefa de uma vida toda. E é esta mudança nós vamos perceber em Saulo, que agora tem essa transformação, ele passa por isso. Então a conversão ela ocorre em um momento da sua aceitação. No entanto, agora ele entra em um processo onde ele chega a dizer: eu não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, eu estou buscando cada dia mais crescer no meu conhecimento sobre Cristo, entender sobre Cristo. E a experiência dele é extraordinária,
Porque ele julgava que o caso dele era um caso sem solução, por tudo que ele havia feito. Por isso, queridos, as maiores experiências de conversão são com pessoas que viveram situações mais complicadas na sua vida. Eles têm, porque eles conseguem compreender que Deus agora faz na sua vida uma grande obra, uma obra de transformação. Então agora aquele que blasfemava, ele não blasfema mais. Aquele que roubava, ele não rouba mais. Aquele que adulterava, como é o caso aqui do testemunho do Jorginho que a gente estava acompanhando, agora ele abandona a prática do adultério. Aquele que matava, então essa transformação, essa mudança, isso que só o cristianismo é capaz de fazer na vida e no coração de uma pessoa que se rende inteiramente a Deus. Mas isso começa em um momento, mas essa obra ela não conclui enquanto estivermos em vida. Olha que maravilha! O processo da conversão é um processo contínuo, é uma caminhada, ele não se encerra até o momento que Paulo mesmo chega a dizer, aonde nós seremos transformados e o corpo agora corruptível vai receber um corpo incorruptível. Aí sim, agora nós estamos livres de uma vez por todas dessa doença, dessa praga chamada pecado. Agostinho chama a conversão de Saulo. Ele diz o seguinte, que a conversão de Saulo é o cativar violento de uma vontade rebelde. Um homem agora que tinha por impulso, ele era um homem de temperamento forte, e ele usava o seu temperamento, a sua natureza, para combater aqueles que diziam ser cristãos. As Escrituras atestam esse caráter violento de Paulo. E aqui, de Saulo, perdão, porque depois da sua transformação, é lógico que vai haver a mudança. Eu quero ler com você alguns textos onde nós temos ele referindo a sua natureza antes de ter o seu encontro com Cristo. Pastor, mas por que é importante nós vermos isso aqui? Porque, queridos, há pessoas que imaginam que têm um encontro com Cristo e querem permanecer da mesma maneira. O encontro com Cristo, ele transforma, ele muda, ele molda, ele faz essa mudança. E se você ainda não teve uma genuína mudança, é porque você ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Porque o encontro com Cristo transforma. Há pessoas que dizem assim, não, mas essa é a minha natureza, eu sou assim mesmo. Eu já vi alguém me disse uma vez assim, pastor, se Deus quiser me salvar, ele vai ter que me salvar dessa maneira. E eu disse o seguinte, não compreendeu o que é a mudança, não compreendeu o que é a transformação, porque Deus nos alcança para fazer em nós a transformação. Quem era Saulo? Quem era esse homem? Vamos a Atos, capítulo 22, e o verso de número 4. Olha o que ele diz sobre si mesmo, como ele refere sobre a sua vida, e essa mudança que ele passa. Atos 22, o verso 4, ele diz o seguinte, persegui este caminho até a morte. Ele estava disposto a dar a sua vida pela causa que ele acreditava. Perseguir os cristãos, perseguir aqueles que aceitavam a Jesus. E agora, sabe o que ele fazia? Ele agora diz o seguinte, a minha Bíblia deu uma. Ele diz o seguinte, prendendo e colocando em cárceres homens e mulheres. Ele disse assim, olha, eu era isso aí mesmo. Para mim não importava se era homem, mulher, se era criança, se era jovem, mas eu os colocava na prisão. E mais ainda, ele diz que fazia isso com alegria. Isso trazia ao seu coração a satisfação. Combater o cristianismo, lutar contra os cristãos era para ele motivo de satisfação. Ele diz no verso 5 do capítulo 22, ele diz assim, olha, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas
para os irmãos, e eu ia para Damasco no propósito de trazer cativos para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Você se lembra na semana passada da experiência quando ele nos foi apresentado pela primeira vez no momento do apedrejamento de Estevão? Ali ele estava, ele fazia parte. A história diz que as vestes de Estevão foram colocadas, jogadas ali aos seus pés. E eu disse para vocês que por conta da sua eficiência, por conta da sua luta contra o cristianismo, ele é elevado ao cargo de membro do Sinédrio. Pela sua empolgação em perseguir os cristãos, ele não distinguia se eram homens e mulheres, ele perseguia a todos, sem dó nem piedade, e agia com eles com crueldade. Com crueldade. Ele diz agora, no capítulo 26, os versos 9 e 10, ele diz o seguinte: na verdade, aí do livro de Atos, está vendo? Atos capítulo 26, os versos 9 e 10, ele diz o seguinte: na verdade a mim parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Nós tratamos dessa questão de chamar Jesus de Nazareno, é uma questão também de humilhá-lo por conta de onde ele vinha. Então ele diz o seguinte: olha, eu fazia isso com muito esforço, porque eu queria combater o nome desse Jesus. Eu queria acabar com a história desse Nazareno. E ele continua dizendo: e eu procedi dessa maneira em Jerusalém. Eu recebi autorização, o verso 10 ele diz: eu recebi autorização dos sacerdotes e encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Então agora ele, como membro do Sinédrio, ele levantava a sua mão, confirmando que ele era a favor da execução daqueles que acreditavam, que criam em Deus. Olha o que ele mais diz no livro de Gálatas, ainda dentro desse tópico aí, como ele agia, qual era a sua maneira. Gálatas capítulo 9. Gálatas capítulo 1, desculpa aqui. Eu estou em Atos aqui, eu fiz uma leitura errada aqui. Gálatas, capítulo 1, os versos 13 a 14, tá? Ele diz assim, encontraram aí? Gálatas 1, 13 e 14. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ele diz assim: olha, eu trabalhava mesmo. Eu era contra a igreja, eu era contra o cristianismo, eu era contra Deus. Uma vez eu conversava com um amigo e nós falávamos sobre uma pessoa que havia se convertido. Ele disse o seguinte: pastor, esse aí eu julgava ser um caso perdido, porque quando você ia falar de Bíblia, de cristão, ele ridicularizava. E agora ele teve uma vida transformada, falando sobre o amor de Jesus. Que coisa extraordinária! Queridos, eu já tive o privilégio de acompanhar homens que as mulheres as esposas não queriam mais dentro de casa, por serem homens violentos, homens que chegavam em casa, agrediam a esposa, agrediam os filhos, quebrava tudo, mas ele teve o encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. Essa mudança só é possível nesse encontro, e agora ele está dizendo: olha, eu era assim mesmo, eu era cruel, eu queria acabar, eu queria exterminar com esse povo chamado cristão. Ele diz no verso 14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Porque eu disse para vocês na última semana, ele ainda muito novo, ele se tornou membro do Sinédrio. Ele ainda não havia alcançado a idade para chegar lá, mas no entanto, pelo seu zelo em combater os cristãos, ele se torna. E ele diz o seguinte: olha, eu era zeloso mesmo, e eu fazia tudo o que estava ao meu alcance para ir contra os cristãos, para combater essa ideia de Jesus Cristo, para combater essa ideia de um Salvador,
para combater essa ideia de que seria possível alcançar a salvação através desse Galileu, esse que veio lá de Nazaré e agora que morreu na cruz. E eu não sei se você tem consciência disso, mas uma das ideias que eles queriam combater, na semana passada eu falei de uma delas. Eles queriam combater a ideia de que eles, esse grupo ali, os fariseus, os saduceus, eles que tramaram a morte de Cristo. E a segunda ideia que eles tentavam combater, dissuadir, era porque os cristãos pregavam que Jesus havia ressuscitado. E eles queriam acabar com essa ideia da ressurreição. Porque se eles acabassem com a ideia da ressurreição, eles acabariam com o chamado, tem até um livro que me escapou o nome dele aqui, Em Defesa de Cristo. Lembrei agora de um outro ateu chamado Lee Strobel. Ele diz o seguinte: eles queriam acabar com o mito do Cristo ressuscitado. Então essa era a ideia. Vamos acabar com essa ideia de que Jesus ressuscitou, de que há um Cristo que um dia foi crucificado lá na cruz e agora ele está vivo e apareceu. Vamos acabar com esse negócio. E essa era a luta deles, acabar com a ideia de que Cristo havia ressuscitado, porque o próprio Paulo mais adiante, depois que ele tem o seu encontro com Cristo, ele vai dizer para nós o seguinte: porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Nós acreditamos em vão. Nós cremos em alguém que acabou ali num poste pendurado, acabou-se a sua vida no pior castigo que os romanos tinham, que chega a dizer o seguinte, que era a morte vergonhosa, que era a morte de cruz. O que aconteceu com esse homem? O que faz um homem e uma mulher mudar de ideia? O que faz uma pessoa sair da condição de perseguidor e passar a ser perseguido? O que faz da pessoa sair da condição de adúltero e se tornar fiel? O que faz a pessoa sair da condição de assassino e se tornar um homem agora, uma mulher que defende a vida? O que faz uma pessoa sair da condição de blasfemo para se tornar alguém que tem palavras doces, palavras sábias? Quando eu ouvi aqui o testemunho do Jorginho, e ele vive um mundo ali de futebol, ele disse o seguinte: olha, as pessoas achavam que era impossível conseguir falar sem usar palavras, palavrões. Ele disse assim: mas é possível sim tratar as pessoas e motivar, incentivar, porque é um ambiente. Mas o que faz isso na vida de alguém? Vamos agora ao livro de Atos e nós vamos encontrá-lo agora sendo convertido. Como que ocorreu essa mudança, essa transformação, essa metamorfose na vida dele? Livro de Atos, o capítulo 9, Atos, o capítulo 9, e nós vamos aqui, os versos 1 e 2, tá bem? Encontraram aí? Você vai perceber que no título está assim, olha, a conversão de Saulo. A partir do próximo domingo nós já vamos ter essa mudança. Você já vai aos poucos e o nome Saulo vai ficando cada vez mais escasso nos relatos, nos próximos 6 encontros que teremos estudando. E nós vamos encontrar cada vez mais forte o nome de Paulo. Então agora ele diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra quem? Contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas. Vocês lembram como eu mostrei que o sumo sacerdote era o chefe supremo ali? Ele ficava sentado e os demais membros do sinédrio, nós acompanhamos. Se você não viu o estudo da semana passada, está disponível aí na página da igreja no Facebook, pode entrar lá e assistir, tá bem? Mas nós encontramos agora nos versos 2: eu fui até o sumo sacerdote, eu pedi uma carta para ele, e ele diz o seguinte: olha, eu pedi uma carta, e o meu objetivo com essa carta era ir para a cidade de Damasco, para as sinagogas que haviam ali, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que caminho? O caminho do Cristo, a aceitação
de Jesus Cristo como o Salvador, como o Messias que havia sido prometido ao povo de Israel, aos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, aos descendentes de Davi. Ele disse: se encontrasse alguém que estivesse dizendo que Cristo era o prometido, o Messias prometido, eu queria acabar com a vida deles. E ele pede uma carta e ele se dirige à cidade de Damasco. O objetivo dele em Damasco era encontrar esse grupo e trazê-lo de volta para Jerusalém, para que lá em Jerusalém eles fossem castigados. Esse era o propósito dele. Então aqui está, nós vimos aqui Damasco, eu creio que você consegue visualizar aí, né? Então aqui está Damasco e aqui está Jerusalém, onde ele estava, tá? Então você se lembra que ele é nascido, né, aqui em Tarso, e agora ele vem para Jerusalém, aqui para ser educado aos pés de Gamaliel, e aqui em Jerusalém ele consegue agora, como membro do Sinédrio, agora ele pede uma carta para ir até Damasco. Agora a pergunta é: por que Saulo escolheu Damasco? Por que Saulo escolheu Damasco para ir? Damasco estava a 160 quilômetros, a gente olha aqui no mapa aqui, né? Mas eles estavam aqui a 160 quilômetros, lá a região norte de Jerusalém, no deserto da Síria, tá? Damasco era conhecida ali pelos seus rios. Você se lembra da história de Naamã, aquele general que vai se encontrar com o servo do Senhor, e agora quando o servo manda ele banhar nos rios, ali Eliseu diz para ele: olha, vai banhar nos rios, você mandar banhar nos rios aqui, sendo que lá na minha terra, lá em Damasco, tem os famosos rios Abana e Farfar, e que eles eram muito melhores do que qualquer um dos rios aqui do povo de Israel. A população de Damasco era basicamente composta ali de aramaicos, e os motivos pelos quais Saulo queria se dirigir a Damasco era porque Damasco havia se tornado um polo de fuga dos cristãos. Então a perseguição se intensificou dentro de Jerusalém. Então o que eles estavam fazendo agora? Eles corriam e eles estavam se refugiando em Damasco, por conta da cultura, a facilidade da linguagem. Então ele era um polo, ali se havia tornado uma cidade onde os cristãos estavam indo por motivo de fuga. E mais ainda, Damasco havia se tornado um centro de treinamento de cristãos. Então era como se eles transformassem Damasco em uma espécie de quartel-general do cristianismo. Então muitos eram levados para Damasco, se aprofundavam no conhecimento sobre Cristo, tinham encontro ali com pessoas que conviveram com Cristo, sabiam da história, e agora eles saíam para pregar. A cidade então ela havia se transformado em um centro de expansão do cristianismo. Era a segunda cidade com o maior número de cristãos fora de Jerusalém. Uma outra questão é que Saulo conhecia bem as autoridades lá em Damasco, e ele teria uma certa facilidade para estabelecer ali o seu plano. Qual era o seu plano? Segundo o historiador Flávio Joséfo, cerca de 10.000 cristãos foram exterminados em Damasco. Flávio Joséfo chega a dizer que 10.000 cristãos, nessa época do apóstolo Paulo, foram exterminados lá em Damasco. Então o que Paulo pensou? Lá eu vou fazer um serviço pronto. Lá tem crente à vontade, lá tem cristão, tem seguidores do Cristo à vontade. Em outras palavras, Saulo estava dizendo assim: eu não vou perder viagem. Lá não vai ter perigo de eu ir e encontrar lá, não tem ninguém para a gente poder trazer, para prender, para poder matar. Então ele agora queria ir para Damasco, porque lá ele sabia que poderíamos assim dizer, que teria uma colheita farta de cristãos. Lá vou ter gente à vontade, viu, Lourival? Lá vou ter gente à vontade para me bater, para me matar, para me prender. Ou seja, ele estava, como nós já dizemos aqui, ele estava crescendo dentro do judaísmo justamente pela sua crueldade. Então quem sabe na sua mente ele pensava o seguinte: olha, e quem sabe logo eu me torno um líder supremo aqui desse negócio, por conta daquilo que eu estou realizando contra aqueles que aceitavam a Jesus Cristo como sendo o seu Senhor e o seu Salvador. Saulo
imaginava que ele tinha o controle da sua vida. Queridos, e aqui está a primeira loucura humana, e infelizmente ainda continua sendo a realidade na minha vida e na sua vida. Nós imaginamos que nós controlamos o nosso viver, nós imaginamos que nós dominamos a nossa vida, e agora quando ele sai, e ele agora pega a estrada, saindo de Jerusalém, e ele vai para Damasco, para perseguir agora os cristãos, para voltar a Jerusalém, quem sabe ali com um grupo agora, para prender, para açoitar, eles tinham alegria em castigar os cristãos. Para ele, como ele mesmo diz, era motivo de alegria, ele ficava satisfeito com aquilo. Mas agora acontece algo com ele. Nós vamos aos versos 3 e 4 do capítulo 9. Ele diz assim: seguindo ele estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Aqui o evangelista Lucas está contando o que aconteceu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Queridos, você imagina o susto que esse homem tomou? Você imagina agora o susto dele? Ele saiu para perseguir os cristãos. No meio do caminho, nessa estrada, agora ele leva um tombo, por assim dizer. Ele cai do cavalo. E agora vem sobre ele uma voz, uma luz brilha. Essa luz é tão intensa que mais adiante você vai descobrir que ele ficou cego. Ele ficou cego pela luz que veio sobre ele. E agora a pergunta para ele: Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você está indo atrás de mim? Ele achava que tinha o controle da sua vida, mas queridos, Deus sabia quem ele era, Deus sabia o que ele fazia, Deus sabia o que se passava no coração dele, e Deus sabia qual era a transformação que ele poderia fazer na vida daquele homem. Escute agora com carinho. Deus conhece você. Deus sabe, como a própria palavra nos diz, até os fios de cabelo que tem em nossa cabeça. Ele nos conhece. Ele sabe o que se passa no meu e no seu coração. E se Deus tem te chamado para servi-lo, se Deus tem convidado você, é porque Ele tem um propósito. Ele vê não quem você é, Deus não vê quem eu sou, mas Ele vê quem eu posso me tornar, uma vez que a transformação dele é realizada na minha vida e na sua vida. Sabe, queridos, eu tenho uma irmã querida, hoje ela mora no Pará. E uma vez ela disse assim: pastor, vem fazer uma visita aqui para mim, e para nós irmos juntos em uma pessoa que eu estou dando estudo bíblico para ela. Ela morava na cidade de Itapirapuã, ali próxima do Sá. E nós marcamos o dia, o horário, eu me dirigi até Itapirapuã, nós nos encontramos, e no caminho eu fui perguntando para ela sobre a pessoa que nós íamos visitar, até para não ter, saber o que falar, né, o que dizer. E ela disse assim para mim, viu, professor Rogério? Ela falou assim: pastor, essa mulher, eu já dei todos os estudos da igreja para ela. Ela começou a falar: olha, eu já dei ouvindo a voz de Deus, já dei a Bíblia ensina, família feliz, já estudei com ela Daniel, já estudei Apocalipse, já fiz aquele. E ela foi falando, tesouros, fugiu agora o subtítulo, já fiz todos os estudos que a igreja tem. Eu falei: minha irmã, quantos anos você está estudando com ela? Ela falou: pastor, tem 5 anos que eu estou estudando a Bíblia com essa mulher. E eu pensei no meu coração que eu já tinha desistido. Eu já tinha feito o primeiro, ela não desse certo ali, quem sabe eu ouvindo a voz de Deus, no máximo eu teria insistido no outro como Apocalipse. Ouvindo a voz de Deus no Apocalipse não deu certo, eu já tinha desistido, já tinha partido para outro. E fiquei pensando: o que é o Simar?
uma querida, a gente é muito amigo, né? O que o Simar quer? 5 anos estudando com a pessoa. Já fez, ela disse, pastor, eu não sei mais que estudo eu dou para ela. O que você me sugere? Minha vontade é de falar o seguinte, eu sugiro que você vai estudar para outra pessoa, larga essa para lá, né? Porque nós limitamos a ação do Espírito. E nós estivemos lá, eu visitei, fui pastor lá durante 2 anos, depois fui pastor em Rio Verde durante 3 anos, já é o 3º ano aqui com vocês. Aí o Simar hoje mora no Pará, mas até onde eu saiba, essa pessoa ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus. Então você está entendendo? Queridos, às vezes a gente está pensando o que Deus quer. E a minha pergunta principal não é o que Deus quer, porque algumas pessoas que às vezes eu estou falando aqui, você já está lembrando, pastor, tem pessoas que eu tenho orado, já tem, esses dias eu vi um testemunho de uma esposa que orou 27 anos pela conversão do seu esposo. Eu falei, Senhor, mas que bênção. Eu falei, quem sabe eu já tinha desistido no final do 1º ano, né? Ela ainda foi mais 26. Sabe quando ela parou de orar pela conversão do seu esposo? O dia que ele converteu. Aí ela foi orar para que ele ficasse firme na fé. Ela orou 27 anos, porque depois de 27 anos ele se converteu. Mas se tivesse demorado 30, ela teria continuado orando. Sabe, queridos, porque Deus conhece. E a primeira questão é o seguinte, mas o que Deus quer com a pessoa que já recebeu todos os estudos e ainda não tomou a decisão? Quem que Deus quer com a pessoa que a pessoa já está orando por ele há 20 anos e ele não se decide? A primeira questão é o que Deus quer comigo e com você. Porque antes de olhar para o próximo, eu preciso olhar para quem? Para mim. O que Deus quer com Saulo? Vamos ser honestos aqui, entre nós, vamos continuar amigo, tá? Não seria muito mais fácil acabar com a vida desse camarada? Você sabe o que eu fiquei pensando? Imagine você, eu mulher cristã, tranquilo. Os cristãos, queridos, quando eles ouviam o nome de Saulo, eles tremiam de medo. Você imagina, lá na sua casa, você está tranquilo, e alguém dizia o seguinte, olha, Saulo está aí fora. As pessoas tinham medo de Saulo, daí, elas corriam desse camarada. E agora chega a notícia de que Saulo havia se tornado um cristão. O que você acha que passou no coração dos cristãos? O que você acha que passou no coração deles, Adelcé? Ele falou, esse camarada está tramando. É onda desse Saulo aí. Já vou usar uma palavra bem nossa, naquele dia com certeza não tinha, né, gente, essa palavra aqui. Mas esse camarada aí, ele está se fazendo de cristão para nos pegar. Mas, queridos, nós precisamos ter cuidado quando nós queremos impor condições para alguém que aceitou plenamente a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Saulo agora, no meio do caminho, quando ele estava se dirigindo para Damasco, para a perseguição, para o extermínio dos cristãos, ele agora tem um encontro, e ele agora entende que Jesus conhecia ele, sabia quem ele era, sabia o que ele iria fazer, sabia o que se passava no seu coração, assim como ele te conhece, ele sabe o que passa no seu coração. Ele sabe a utilidade que você e eu podemos ter uma vez que nós nos convertemos, uma vez que nós tenhamos a nossa mudança de vida. Deus não olha para o seu passado, Deus não olha para o seu presente, Deus não olha para quem você é, Deus olha para quem você pode se tornar nas mãos dele. Isso é conversão, isso é mudança, é isso que Deus faz. E agora aquele homem, o verso 5 diz, ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem você persegue. Sabe, queridos, naquele momento houve uma mudança. Sabe por que eu fico preocupado? Porque, queridos, as pessoas, Deus transforma
mas muitas vezes nós temos dificuldades de aceitar. Nós temos dificuldade. Algumas pessoas que chegam, já passei por isso na comissão de igreja, às vezes chegam, ó, fulano de tal quer ser batizado. Eu, não, calma aí, não é bem assim não, né? Nós vamos ter que, vamos esperar um pouquinho, vamos ver o que vai acontecer. Aí eu vou lá no manual da igreja, né? Sou sabido, né? Como diz meu amigo Oriquinho, eu vou lá no manual da igreja na página 66, que diz assim, olha, nenhum ministro, congregação ou associação possui autoridade para estabelecer provas de discipulado. Não cabe à igreja. Se alguém diz que foi convertido, que foi transformado, queridos, a nós cabe nos alegrar e receber no nosso meio. Não importa o que passou, não importa o que a pessoa tenha feito, porque a maneira de Deus converter é totalmente diferente uma da outra. As nossas experiências são diversas. Há alguns que são convertidos ali porque ele ouve um hino falando sobre Jesus Cristo, e através daquele hino ele é convertido. Outros, eles são convertidos porque ele escuta um pregador ou um instrutor bíblico que vai até a sua casa levar a palavra de Deus, e agora ele é convertido. Há outros que às vezes pela televisão, pelo rádio, por folheto, por livros, pela internet. As formas de conversão, elas são as mais diversas, e alguns, queridos, que vêm por conta própria. Nós estávamos na igreja num domingo à noite como esse, a igreja central lá de Mineiros. De repente entrou um rapaz lá, ele chegou lá na igreja, perguntou: que igreja é essa? Aí disseram: olha, aqui é a igreja adventista do sétimo dia. Sentou lá, assistiu o culto. No final ele procurou um dos anciãos, o pastor não estava na igreja naquele dia, ele procurou um dos nossos anciãos lá, um grande amigo, os dois são grandes amigos meus. Ele disse assim: olha, eu quero ser batizado nessa igreja. E aí o ancião falou: não, mas aqui não funciona assim não. Antes de você ser batizado, você precisa fazer um estudo bíblico. Ele falou: não, eu já sei, pode me perguntar qualquer coisa aí que eu já sei. Ele falou: não, mas aqui a gente guarda o sábado. Ele falou: então eu vou guardar o sábado também. Eu falei: olha, aqui a gente tem a questão da alimentação, nós não comemos certo tipo de alimento, carne de porco. Eu falei: então eu também não vou comer mais carne de porco, não vou fazer mais nada. Aí eu comecei a falar: olha, aqui nós cremos, então eu também creio. E aí, fazer o quê? Eu me lembro que a gente estava lá na comissão, não recebeu mais nada aí. Queridos, ele foi batizado, e hoje, para a honra e glória de Deus, ele serve a igreja lá. Ele não chegou a receber um estudo completo. Ele chegou na igreja e simplesmente disse: eu vou fazer parte disso aqui. Ele veio por conta própria. E nós queríamos ali estabelecer alguma coisa, mas tudo que não, Deus, vou fazer, eu vou cumprir. E para a honra e glória de Deus, hoje realmente ele vive tudo aquilo que nós pregamos através da Bíblia Sagrada, aquilo que nós cremos como igreja do Senhor. Eu tive o privilégio, junto com ele, o nome desse amigo é Vinícius, eu tive o privilégio, junto com ele, nós trabalharmos para o plantio da nova igreja do setor Lores, lá em Mineiros. Nós estivemos juntos lá. E esse ancião que o recebeu também estava lá junto com o Emerson. Queridos, as maneiras que Deus trabalha, quem somos nós para determinar como que Deus age, como que Deus trabalha? Eu creio que você já deve ter visto esse quadrinho aqui. Ele tem no Facebook, por aí, eu já vi no Instagram. Então aqui está um camarada, né? Aqui ele com a Bíblia na mão, e aqui os outros também com Bíblia, e agora ele aqui todo cheio com as suas tatuagens, a sua maneira de vestir, e aqui é o pensamento, né? E aqui a mulher, você pode perceber que eles até tentam se afastar, ela diz assim: misericórdia, está amarrado, né? Aí os dois aqui, um talvez pela roupa, né, bonitinho aqui, perninho, gravado. Aí ele falou assim: ele ainda se acha cristão, mas ele é o único que está dizendo que Jesus, meu coração é teu. É uma questão, é uma chave para nós pensarmos, né? Porque muitos daqueles judeus tiveram dificuldades em aceitar a conversão de Saulo.
Mas, queridos, naquele encontro com Jesus, ele teve a sua vida transformada. O encontro com Jesus transforma a vida. Por isso eu disse no começo e eu volto a dizer: se você não foi transformado, se você ainda não teve a sua natureza mudada, é porque você ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ninguém sai do encontro com Jesus da mesma maneira que chegou. Eu termino dando ênfase aqui em 4 pontos. Se a gente pudesse resumir a mensagem dessa noite. Primeiro, Deus fará o que for necessário para levar o ser humano a um ponto onde ele tenha que depender inteira e completamente dele, de Deus. Saulo foi levado a esse ponto, aonde ele teve que depender completamente de Deus. Ele agora teve que ser lançado no chão, ele teve que ser jogado. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar essa noite é que até que a nossa vida esteja tão entregue a Deus, pela fé, nós estaremos tão perdidos como Saulo estava, mesmo se estivermos dentro da igreja. Se a nossa vida, a nossa vontade não estiver rendida a Deus, nós estaremos tão perdidos como Saulo estava. O que a gente está esperando para fazer a mudança? Será que você está esperando uma tempestade vir na sua vida? Há pessoas que ainda não permitiram que Deus fizesse as transformações necessárias na sua vida. Aí talvez você está perguntando: pastor, mas eu já fui batizado. Mas, queridos, a transformação, o batismo é uma bênção, é um privilégio, é um momento especial. Mas nós precisamos ter diariamente, grave isso no teu coração, nós precisamos ter diariamente um encontro com Jesus. Conheci algumas pessoas que você já deve talvez conhecer gente assim: mas eu sou bom, eu só quero bem, eu faço. Se Jesus não entrar na minha vida, se Jesus não entrar na sua vida, queridos, a bondade não significa nada. Não significa nada. E aquele homem agora, como eu disse, aqui nós vamos quase esquecer esse nome, mas Saulo, que significa aquele que foi muito desejado, ele agora se torna Paulo. E sabe o que a palavra, o nome Paulo significa? Pequeno. Alguns dizem pequeno de estatura, mas não apenas pequeno em estatura. Mas o nome Saulo, o nome Paulo, significa também pequeno no sentido de ser humilde, porque ele reconhecia: eu era o pior dos pecadores, mas o encontro com Jesus mudou completamente a minha vida. Jesus quer mudar a minha vida e a sua vida. Ele quer transformar a nossa natureza. Ele quer fazer diminuir cada vez mais na minha vida e na sua vida a vontade carnal, a vontade humana, que Saulo era dominado por ela, e colocar no meu coração, no seu coração, prevalecer a vontade divina. A pergunta é: até onde Deus está disposto a ir para alcançar você? Eu quero terminar com o hino, Tiago. Pode colocar aí para nós. Esse hino diz que a graça de Deus, ela não conhece limites. Ela não tem limites. Não importa onde você tenha ido, não importa quão longe você tenha andado de Deus, Ele te alcança, Ele te transforma, Ele muda a tua vida, Ele faz de você um novo homem, uma nova mulher.